Queridos, eu quero apenas compartilhar, aproveitando, encerrando essa série de mensagem, eu quero aproveitar para fazer uma reflexão acerca desse tema, ações e graças. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeiro Coríntios, capítulo 10, o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar comigo aqui. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, volta lá, por favor. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo menção ao povo de Israel, que no deserto eles reclamaram, que no deserto eles murmuraram, que no deserto, mesmo eles vendo milagres constantemente, diariamente, irmãos, vamos imaginar o que acontecia com aquele povo no deserto. Por 40 anos, Deus proveu alimentação para aquele povo, isso do lado de cá do Jordão, porque depois que atravessou o Jordão, Deus ainda continuou provendo maná até que eles pudessem colher da terra. Então, mas no deserto, antes de atravessar o Jordão, 40 anos Deus provendo para aquele povo alimento, vestimenta, calçado, saúde. Todo dia, irmãos, a presença de Deus era manifesta para que todos presenciassem, queridos. Imagina, irmãos, ao raiar do dia, uma nuvem descia sobre todo aquele arraial e fazia sombra durante todo o dia, ou seja, a presença manifesta de Deus para com seu povo. À noite, deserto, frio, Deus levantava coluna de fogo para aquecer o seu povo, e ninguém morreu por insolação, ninguém morreu por frio, ninguém morreu por sede, muito menos por comida, porque Deus proveu por 40 anos na vida de todo aquele povo que foi liberto da escravidão, foi liberto do Egito, foi liberto das mãos de Faraó. Porém, esse povo continuava reclamando, esse povo continuava murmurando. Então, quando o apóstolo Paulo, ele cita o texto de Coríntios 10 e 10, ele faz uma menção ao povo de Deus no Egito, mas falando para a igreja. Então ele diz, e não murmureis, como também, se referindo ao povo que estava no deserto, e não murmurei, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ah, pastor, mas o senhor disse que ia finalizar uma série que fala sobre ações e graça, e o senhor está falando sobre murmuração. Pois é, toda vez que nós não agradecemos, nós temos uma grande tendência de murmurar. Então, o antídoto da murmuração é oferecer para o Senhor ações e graça. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, em vez de reclamar, em vez de murmurar, agradeçam ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia, como diz nos Salmos, dura para todos sempre. Amém, irmãos? Mas eu quero assim despertar esse pensamento maligno, satânico, que são espíritos da parte do inferno, que atormenta a vida das pessoas. Eu quero despertar essa curiosidade em você. Por que a murmuração, que é o contrário das ações de graça, é tão perigoso para a nossa vida? Então quero falar aqui sobre algumas consequências da murmuração. Então vamos ver o que é que a murmuração pode provocar na vida de uma pessoa, e
ter o mesmo destino que teve aquele povo no deserto, que murmuraram, foram destruídos. Então, a primeira coisa que a murmuração ela produz no coração das pessoas é ingratidão. Toda pessoa que é ingrata, ela tem um índice muito grande. A ingratidão, ela gera no coração das pessoas a murmuração. Então todo ingrato, ele tem muito por que reclamar, sempre vai encontrar um motivo para reclamar, nunca vai estar insatisfeito. Então a segunda causa da ingratidão é a insatisfação. Então toda pessoa que murmura, ela sempre está insatisfeita, nunca está conformado com nada. É Deus fazendo milagre de dia, de noite, em todo momento, como Deus estava fazendo lá no deserto, mas mesmo assim o povo estava reclamando. Só esta comida, melhor era no Egito, porque lá pelo menos a gente comia cebola, irmãos. Ter saudade de comer cebola, aqui para a gente, irmãos, hein? Só um espírito de murmuração para fazer ele ter saudade de comer cebola, quando Deus estava providenciando maná para eles, quando Deus estava providenciando codornas para que eles pudessem também se alimentar com proteínas, mas mesmo assim, eles estavam sempre insatisfeitos. E toda pessoa insatisfeita nunca tem disposição para louvar e agradecer o nome do Senhor. Então veja o quanto que isso é tão perigoso, né? Uma outra consequência da ingratidão, da murmuração, é o desânimo espiritual. Toda pessoa que está desanimada espiritualmente tende a murmurar, a reclamar. Eu não fui para a igreja por causa daquele irmão. Eu não fui por causa daquela irmã. Eu não fui porque o pastor pregou uma palavra e me machucou. Fica o crente dodói. Qualquer coisinha, né, está reclamando. Qualquer coisinha tem um motivo para justificar a sua fraqueza espiritual. A culpa nunca é dele, a culpa nunca é dela. Sempre vai encontrar alguém para justificar o momento difícil espiritualmente que está passando. Mas tudo isso aí é proveniente, irmãos, de um estado de murmuração, de ingratidão, de insatisfação, gera justamente o desânimo espiritual. Também, irmãos, quando esse espírito de murmuração ataca as pessoas têm uma tendência muito grande de fazer contendas umas com as outras. Olha, quando você verificar uma pessoa que sempre está fazendo contenda contra um, contra outro, olha, é aquele irmão, olha, é aquela irmã, porque na minha casa é o meu irmão, é o meu pai, é a minha mãe, sabe, no trabalho é aquele amigo. Então, quando você encontrar uma pessoa que tem uma tendência muito grande de fazer contenda, é porque essa pessoa, no coração dela, tem um espírito de murmuração. Então ela precisa reclamar de algo, porque a insatisfação que está no seu coração, a ingratidão que está no seu coração, eles querem também transmitir isso para outras pessoas. Sabe, irmãos, olha que diferença. Quando a pessoa reconhece o favor de Deus, quando a pessoa reconhece aquilo que Deus tem feito pela vida dela, irmãos, até nos dias difíceis, até nos momentos inoportunos, até nos dias de dificuldade, essa pessoa está fazendo o que, irmãos? Aquele que é agradecido, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, sabe, rendendo graça ao Senhor, falando que Deus é bom, que a sua benignidade dura para todo sempre. Em todo momento essa pessoa diz, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4 e o versículo 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, irmãos, eu não posso vencer meu inimigo. Não é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo.
Eu não posso ganhar todas as coisas de Deus. Eu posso andar em vitória porque Deus fortalece. Não é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Coloca aí, meu filho, Filipenses capítulo 4 e o versículo 11, para entendermos o contexto que ele fala, esse texto aí. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer por necessidade. Aí no versículo 13 ele diz: posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Então, ele pode estar em abundância, pode passar por necessidade, fome, pressão, prisão, perseguição, mas contudo ele pode, porque Deus é que fortalece ele. Irmãos, a gente vê aqui uma atitude de uma pessoa grata a Deus. Porque tem pessoas que qualquer apertozinho, ai meu Deus, o Senhor não está me vendo, ai meu Deus, o Senhor não olha para mim, ai meu Deus, parece que o Senhor não gosta de mim, só vê para o meu irmão. Não, o apóstolo Paulo, ele está dizendo: eu posso estar preso, eu posso estar sendo chicoteado, eu posso estar na cadeia, eu posso estar com a minha cabeça para a guilhotina separada do meu corpo, mas eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Olha, irmãos, a diferença do ingrato, que sempre está reclamando, sempre está murmurando, sempre tem um motivo para justificar a sua impotência, a sua fraqueza, né? Uma outra consequência daquele que murmura é um espírito de rebeldia, sempre querer fazer rebelião. O que seria rebelião, irmão? Querer chamar pessoas, convocar pessoas para estar no mesmo estado do que ele. Cuidado, queridos, com o murmurador. O murmurador nunca vai querer ser ele único, ele nunca vai querer ficar isolado, ele sempre vai querer pessoas para murmurar junto com ele. Olha, o que é que acontece? Um só murmurando, ele está atraindo maldição só para a vida dele. Agora, quando ele consegue mais pessoas para murmurar junto, já acontece o estado da rebelião. E a rebelião diz que é como o pecado da feitiçaria, irmãos. A rebelião é como se fosse atrair demônios para a própria vida. Olha que perigo, irmãos. Mas tudo começa com a murmuração. Então vamos sempre pedir ao Senhor que o Senhor derrame sobre nós uma unção de gratidão, uma unção de amor, uma unção de satisfação por tudo aquilo que Deus tem feito por nossas vidas. O espírito, irmãos, de murmuração, ele faz com que as pessoas se afastem da vontade de Deus. Sim, a vontade de Deus, diz lá o texto de Romanos, capítulo 12, e o versículo 2, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, estamos vivendo a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Mas o murmurador não reconhece isso. O murmurador, ele não reconhece que Deus é bom, que a vontade dele é boa, que tudo que ele faz é perfeito, que tudo que ele faz é agradável e tem um propósito, como diz lá em Eclesiastes. Nada debaixo do céu acontece por acaso, tem um propósito definido por Deus, irmãos. Então tudo que acontece na nossa vida, que entregamos a nossa vida para Ele, é bom, perfeito e agradável. Pastor, eu estou com uma enfermidade, pastor, eu estou com um problema financeiro, pastor, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Contudo, Ele está nos tratando, contudo, Ele está nos amando, contudo, Ele está cuidando de nós. Lembra o testemunho da Ingrid? Mas Deus,
Porque eu não consigo terminar a faculdade. Aí Deus dá discernimento para ela. Eu estou poupando você, minha filha. Mas Senhor, todo mundo está terminando e eu não. Poucos dias depois, anos depois, ela consegue entender que o que Deus fez na vida dela foi bom, perfeito e agradável. Amém, queridos? O quanto é bom nós termos a nossa vida nas mãos do Senhor. O quanto é bom nós declarar Gálatas 2:20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, já não vivo mais eu na carne, vive no Filho de Deus, que se entregou e me amou, irmãos. Prazer que nós devemos ter, que a nossa vida pertence ao Senhor. Então esse entendimento faz com que todos os dias de nossas vidas, nós desejamos ser gratos ao Senhor. Que todos os dias de nossas vidas, nós precisamos oferecer para Ele ações e graça. Ah, pastor, o senhor está dizendo que todo dia eu tenho que fazer um culto de ações e graça? Sim, todo dia nós precisamos fazer um culto de ações e graça. De que forma, irmãos? Ações de graças significa atitudes de agradecimentos. Ações de graças, atitudes de agradecimento. Todo dia nós temos que praticar ações de graças. Todo dia nós temos que ter atitudes de agradecimento, porque todo aquele que não tem atitudes de agradecimento tem atitudes de ingratidão, e a primeira consequência é a murmuração. Agradeça ao Senhor pela sua vida, agradeça ao Senhor pela sua família, agradeça ao Senhor pelo alimento, agradeça ao Senhor pela vida dos seus filhos, agradeça ao Senhor pelo teu emprego, pela tua provisão. Agradeça ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para todo sempre. Afinal de contas, se estamos aqui hoje, é porque as misericórdias do Senhor se renovou para conosco. São as causas, irmãos, de não sermos consumidos, segundo o texto de Lamentações 3:22. São as misericórdias do Senhor. Nos alcançou, queridos, nesse dia, mas nos alcançou ontem, antes de ontem, 2024, 2023, ainda quando você estava no ventre da sua mãe, o diabo nem queria que você nascesse, mas a misericórdia do Senhor já tinha estendido as mãos sobre o ventre da sua mãe, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Amém, queridos? Então tudo isso faz com que nós tenhamos um coração gratos ao Senhor, sempre disposto a oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o vosso culto racional. Amém, queridos? Eu falo aqui para os irmãos que nós não precisamos ter motivo para oferecer um culto de ações de graça. Só pelo fato de termos Ele como Senhor e Salvador, já temos motivos suficientes para oferecer ações e graças para o nosso Senhor e Salvador. Porque mais de tudo aquilo que Ele pode nos dar, é quem Ele é o mais importante para nós. Quem Jesus é mais importante do que tudo aquilo que Ele tem para nos dar, do que tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. Isso quer dizer que todo dia nós devemos oferecer ações de graças ao Senhor como reconhecimento da sua bondade e a sua misericórdia e a sua infinita graça sobre nossa vida. Amém, queridos?